Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não já se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Começamos mais um vlog, hoje é domingo e estou de pijama ainda. Ai, fica bem que eu quero espirrar. Ai, esse vento gelado que veio na minha cara bem cedo, não dá de espirrar. Enfim, começando mais um vídeo aqui no canal, igual eu estava falando. Hoje é domingo, dia 13 de abril, agora são 9h15 da manhã. Eu tenho produção de bolo pra hoje, nós temos 2 bolos pra poder fazer pra amanhã, segunda-feira. Geralmente eu não faço bolo de segunda assim, tipo na produção, gente, mas eu ainda tô mantendo, né, obviamente essa rotina de fazer os bolos de segunda-feira. E hoje também a gente tem algumas outras coisas pra fazer, tem que fazer almoço, tem que fazer os bolos, fazer as prensagens, as massas, os recheios, que eu não fiz absolutamente nada. E aí eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou tomar meu café, porque eu estou com fome, não comi nada ainda. Vou só guardar essa louça aqui da minha mãe e passar um cafezinho enquanto isso. Aí eu tomo café e depois eu inicio lá a produção. Só dar um spoiler pra vocês, gente, que no nosso casamento nós queremos que a dona Baunilha participe, né? Dona Baubal participe do casamento. E aí a gente precisa de alguém que fique ali junto com ela, né? Essa questão ali dela talvez entrar na cerimônia. Olha, eu tô falando mais do que eu devia pra vocês, hein? Que era surpresa. Talvez ela entrar ali na questão da cerimônia, dela ficar ali com a gente e tudo mais. Então hoje, 1h da tarde, a gente vai se encontrar com o adestrador da Bal. Ele vai vir até aqui pra conseguir conhecê-la. A gente conversar com ele e tudo mais. Então eu tenho que adiantar o máximo de coisas que eu conseguir, pelo menos até 1h da tarde, que é o horário que ele vem. E aí eu já consigo depois ficar a tarde livre, sabe? Então eu vou correr aqui pra dar tempo de tudo. Gente, quando eu passo café, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu vou fazer alguns doces do casamento, né? Do nosso casamento. E aí eu não tinha conseguido decidir ainda quais seriam os sabores que a gente iria fazer. Porque assim, a gente contratou um buffet e nesse buffet eles fornecem já alguns doces, né? Só que, gente, eu acho 4 doces por convidado pouquíssimo. Tipo, 4 doces? E assim, eu não sei vocês, mas eu tenho isso na minha cabeça que eu, como confeiteira, gente, eu gosto muito de fartura. Então, eu sou sempre muito exagerada. Vocês vão ver aí, vocês que acompanham já o canal, vocês que vão começar a acompanhar mais a partir de agora, vocês vão ver que eu sempre sou muito exagerada nas coisas de quantidade, sabe? Seja de comida, seja de doce, eu sempre gosto que sobre do que falte. Então eu acho 4 doces por convidado, além de pouco, não, né? Pouco. É pouquíssimo 4 doces por convidados. Então eu vou fazer alguns doces pro casamento e eu e o Pedro, a gente tem que decidir quais são os doces que eu vou fazer. E aí nós temos uma degustação com o buffet agora no dia 21 de abril, que aí vai ser justamente nesse dia 21 de abril que a gente vai conseguir provar os doces que eles têm no buffet. E aí a gente bateu o martelo pra gente decidir quais vão ser os doces que a gente vai escolher pro casamento. E aí depois disso eu consigo bater o martelo em quais doces que eu vou fazer pro casamento. E eu confesso pra vocês que eu tô muito ansiosa, porque eu quero gravar tudo isso aqui pro canal pra vocês, de eu fazendo os doces do casamento mesmo, sabe? Eu vi alguns vídeos, gente, porque assim, o que acontece? Quando eu fico ansiosa, eu fico caçando o vídeo do assunto, sabe? Então, tipo, eu vi várias pessoas fazendo doce e elas falando, não, porque dá muito trabalho e tudo mais. Mas tem um ponto muito importante, é que eu aqui no caso, que vou fazer os doces, sou confeiteira também. Então a gente sabe o processo, do quanto o processo é difícil, o processo ele é demorado, ele leva tempo e a gente sabe se organizar nessa questão, né? Então assim, eu confesso pra vocês que eu tô bem ansiosa, bem esperançosa pra fazer os doces e eu vou fazer os bem casados também. Enfim, acompanhem os próximos vídeos aí do canal, porque vai ter muita coisa, tá? Muita coisa nesse sentido. Quero trazer o máximo de coisas possíveis pra vocês aqui, tanto dos doces do casamento que eu vou fazer, enfim, gente, de várias coisas. Então vai ser uma época aí que o canal vai estar bem movimentado, vai estar bem legal. Me acompanhem por aqui, já se inscrevam aqui no canal pra vocês não perderem esse tipo de conteúdo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é o jeitinho dos vlogs que vocês gostam, que vocês me falaram, que é vlog geralmente de doce e vlog longo. Então vocês vão gostar, me acompanhem por aqui. Oi, gente,
a baunilha desde pequena mesmo. Eu tenho até uma foto e um vídeo dela deitada exatamente no mesmo lugar. Desde pequena ela tem mania de ficar deitada aqui, ó. Nessa parte. A pia é assim, ó, tá vendo? Assim. Ela tem mania sempre de ficar deitada ou aqui nessa parte ou aqui nessa parte. Ela sempre tá no pé, gente, deitada. E não é pedindo coisa, comida, nem nada, subindo nas coisas. É literalmente deitada. Só que isso atrapalha, né? Porque ela fica literalmente na mesma posição. Aí eu tenho que vir aqui, ó, eu fico pulando ela, sabe? Por aqui, né, Bal? Ó, e aí ela ainda me ignora. Ela tá me ouvindo, que tá balançando o rabo. Mas não tá nem aí pra mim. Daqui a pouco eu coloco comida pra ela, ela sai fora dali. Amiga, já apareci trocada aqui. Eu já tomei café da manhã. Aí o Pedro lavou a louça pra mim. E aí depois ele já deu uma organizada lá no quarto também, arrumou a cama e tudo mais. Então tá tudo certinho aqui agora, ó. Loucinha limpa, tudo bonitinho. O Pedro foi descansar um pouco porque hoje ele acordou... Essa madrugada ele acordou 4h30 da manhã pra poder correr. Ele tinha uma corrida marcada, né, corrida de rua. E aí ele acordou 4h30, então ele correu 5 km, foi descansar agora um pouquinho. E aí, peraí, ó o vento aqui fora, ó o estado do meu cabelo. E aí agora que ele foi descansar um pouco, eu vou aproveitar pra trabalhar também, né. Eu vou mostrar pra vocês, agora são 10h36. Eu queria terminar tudo pelo menos até umas 11h40, no máximo meio-dia. Porque aí seria o tempo só de eu fazer o almoço pro adestrador chegar aqui em casa, né? Então eu queria tentar agilizar o máximo possível das coisas. Deixa eu virar a câmera, peraí. Só vou organizar aqui a mesa, deixar esse caminhozinho de mesa aqui bonitinho, organizado. E, gente, ontem a gente comprou um sorvete que ele era de pipoca caramelizada. Aí o Pedro pediu esse saquinho de pipoca a mais, ó. Pipoca caramelizada com flor de sal. E, gente, isso aqui é muito bom. Eu quero abrir pra mostrar pra vocês como que é a pipoca dentro. Calma aí. Olha isso, as pipoquinhas. Elas são bem grandes, bem gostosas. Eu nunca fiz pipoca caramelizada e nem pipoca gourmet. Vocês já fizeram? Eu nunca fiz, mas eu acho uma delícia. Qualquer tipo de pipoca pra mim é uma delícia. Esse aqui é de flor de sal. A gente tá bonitinho assim, mas agora chega a hora da verdade, ó. Bora botar a nossa touquinha. Eu fiz minha sobrancelha ontem, até mostrei no vlog anterior pra vocês. Aí o Pedro falou, eu vim pentear ela hoje de manhã, né? Aí o Pedro falou assim, oxe, você tá penteando a sobrancelha pra você ir trabalhar? Eu falei, é claro. Tô gravando vídeo, eu vou aparecer feia aqui pra vocês, toda desarrumada. Mas é isso, gente, vou colocar a touquinha que agora chegou a hora da gente começar a trabalhar. Bom, gente, terminei aqui de colocar a touquinha, agora a gente vai iniciar e eu vou começar, como sempre, guardando essa nossa louça, né, pra livrar aqui a pia. Gente, então bora começar a nossa produção. Aqui eu vou começar primeiramente a produção das baças. E, gente, vocês também estão sofrendo assim com as balanças? Porque essa balancinha minha aqui, ela é guerreira, tá? Eu já comprei ela há muitos anos na Shopee. Ela é maravilhosa, ela é muito de precisão, assim. Ela pesa até as gramas milimétricas ali de açúcar ou qualquer outra coisa que cai. Mas a pilha dela estava me sendo traiçoeira comigo nesse dia, então eu tive que apelar para a nossa boa e velha balancinha branca. Produção aqui, gente, eu tô começando primeiro com uma massa branca, né? Nesse caso, eu só ia fazer realmente aqui duas massinhas, que eram 2 bolos de 15 centímetros. Então, vocês sabem que eu sempre começo com a base, a massa de base branca, né? Pra facilitar realmente ali na hora da produção. E, gente, vocês lembram que eu falei pra vocês que vocês poderiam puxar a minha orelha se vocês me vissem quebrando ovo dentro do bol da batedeira? Pois bem, parece que a minha memória estava fraca, não é mesmo? E eu realmente voltei a quebrar os ovos dentro da batedeira.
É porque assim, gente, pode falar o que for, mas é muito mais prático, né? Você quebrar tudo ali dentro já. Amigas, eu separei aqui essa forminha, que ela também tem 15 centímetros, mas ela é um pouquinho mais baixinha, porque eu tenho que gravar um conteúdo usando esse stencil, que é um lançamento da Blue Star ali com a turma da Mônica. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei que eu ia bater uma massa de 15 centímetros de baunilha e que ia sobrar um pouquinho, pra já colocar nessa pequenininha. Aqui, enquanto a minha massa tava ali batendo, né, finalizando, eu já vim untando as formas, então eu passo desmoldante só no fundinho delas. E aqui, depois que eu peguei pra bater os ovos com o açúcar dessa nossa primeira massa, eu já venho finalizando ela na mão, porque você que é aluna da escola já sabe que essa massa pão de ló, ela é finalizada na mão, ela fica bem aerada, parece uma mousse, e ela é estruturada pra caramba, tá, gente? Dá até pra vocês usarem essa massa pão de ló pra bolo de andar, só que ela, de fato, você precisa finalizar na mão. Se você finaliza na batedeira, essa massa ela pode ficar um pouquinho pesada. E aí eu já não gosto muito da estrutura que ela fica na batedeira. Então, pra você garantir uma massa, além de estruturada, ela fofinha, finaliza na mão, tá? É rapidinho você faz esse processo, você não vai perder nem 5 minutos ali da sua produção, da sua vida. Você finaliza ela rapidinho, intercalando os secos com os úmidos. A última coisa que entra ali vai ser o nosso fermento em pó. Coloquei um pouquinho só da emulsão de baunilha que eu tinha esquecido de acrescentar. E é isso, tá? Você já tem a sua massa batida e pronta. Se você é aluna da Escola dos Bolos, gente, essa massa é a pão de ló de baunilha 2.0, tá? Você consegue saborizar ela de qualquer outra maneira, que eu sempre acabo trabalhando com a base mais neutra. E se você não é aluna da Escola dos Bolos, eu vou deixar o link do curso aqui embaixo na descrição para você ter acesso tanto a essa massa como outras massas também disponíveis, a chiffon de chocolate, que é a próxima que a gente vai bater, alguns outros recheios, decorações e afins, tá? Vou deixar na descrição. Então, eu coloquei a nossa primeira massa pra assar, que foi de 15 centímetros por 10 de altura. E aí, o restinho que sobrou, eu vim colocando nessa outra assadeira de 15 centímetros, que geralmente não, né? Que ela já é um pouquinho mais baixinha ali pra conseguir fazer a decoração do bolo. Ó, gente, esse aqui é o menorzinho de bentô. Eu espero que não vaze essa forma embaixo. Ela tem 15 centímetros também, mas ela é bem mais baixinha. Vou colocar pra assar agora. E aí eu já vou bater aqui a massa de chocolate pra gente já colocar pra assar também, que é outra de 15 centímetros. Peguei então pra bater nossa segunda massa, que seria a massa de chocolate. Corta pra mim cortando os ovos também, né? Quebrando os ovos dentro da batedeira. E essa minha batedeira, gente, ela é uma batedeira da Oster, tá? Pra quem me pergunta, é uma batedeira da Oster. Gosto bastante dela, porém, entretanto, ela tem os seus defeitos. Gente, eu tenho uma raiva desses batedores, olha isso. Ele soltou, fez um mega de um barulho, levei um susto. É que essa minha batedeira também, ela já é bem antiga, gente, bem antiga mesmo. Ela tá meio soltinha aqui, tá vendo? Não dá pra vocês verem. Mas, nossa, eu levei um susto. Dá pra arrumar, mas é ruim demais de arrumar, tá vendo? Deixa eu tentar arrumar ela aqui, acho que foi. Ó, foi. Melei toda a minha mão. Mas pelo menos eu consegui arrumar o globo, né? Não quebrou, só soltou. Essa segunda massa, né, igual eu já falei pra vocês, é uma massa de chocolate, só que diferente da pão de ló, essa daqui é uma massa chiffon de chocolate, né, ou diferente da pão de ló de baunilha, é uma massa chiffon de chocolate, então a base principal de gordura dela são o óleo, né, no caso, e já outra, a fonte principal acaba entrando um pouquinho ali dos ovos, que a quantidade de ovo é maior, mas também o rendimento dela acaba sendo maior. Aqui, geralmente, quando eu coloco para bater os ovos e o açúcar, eu já vou pesando todo o resto dos ingredientes. Essa massa também tá dentro da escola, confesso pra vocês que é uma das minhas preferidas, porque ela é bem saborosa. E, gente, aqui eu tô pesando os líquidos, vocês vão estar vendo eu pegando água da torneira, mas eu sempre repito isso em todos os vídeos que aparece eu pegando água da torneira, porque tem gente que às vezes não assiste todos os vídeos, tá? Embaixo dessa minha torneira, dentro do meu armário, eu tenho um filtro, então a água que sai da torneira, ela é filtrada, inclusive é a mesma água que eu tomo, que eu encho a minha garrafinha, tá? Então vocês não me cancelem aí, porque a água é filtrada, não tô usando água da pia pra poder fazer os meus bolos. Não sei se vocês conseguiram ver no vídeo anterior da reforma aqui do ateliê, né, da mudança que eu fiz, mas embaixo da piazinha no gabinete tem um filtro, tá bom? Então, aqui, essa minha massa, eu uso água e óleo de líquido pra conseguir fazer ela. Se você não gosta do resultado com água, na apostila, se eu não estou enganada, eu ensino pra vocês ela com leite. Não tô lembrada se eu ensino com leite realmente, mas se for com leite, você consegue substituir ali
pela água e dá pra fazer das duas maneiras. Diferente também da chiffon, essa daqui, da chiffon não, da Pão de Ló, essa aqui eu consigo finalizar ela diretamente na batedeira, tá? Então, vocês viram ali que tá batendo os ovos com açúcar, eu diminuo um pouquinho da velocidade, acrescento os líquidos, depois eu venho, acrescento secos. Nossa, que moto barulhenta que tá passando aqui agora. Enfim, gente, eu acrescento os secos, dou uma batida só pra misturar bem esses secos mesmo. E depois eu finalizo ela no fouet pra garantir que essa massa ela não vai estar nenhum pelotinho ali, né? Nenhum pelotinho de farinha. E aí, quando tá toda bonitona ela, a gente já coloca na assadeira pra conseguir levar pro forno, tá? Uma receita aqui, nesse caso, ela tem um rendimento menor do que a chiffon, do que a Pão de Ló de baunilha, igual eu falei pra vocês. Então, diferente da outra, essa daqui, uma receita me rende um bolo de 15 centímetros. Tudo certinho, agora é só a gente levar pro forno essa massinha. Gente, terminei de bater as massas, a loucinha tá aqui. Eu já lavo elas, porque agora eu vou pegar pra gente conseguir fazer os recheios, né? Que aí, enquanto a panela tá lá mexendo com os recheios, eu lavo louça. Então, vou colocar a nossa primeira base aqui, que vai ser uma base de brigadeiro branco, porque nós vamos fazer um brigadeiro de frutas vermelhas, né? Então, eu faço a base branca e depois eu saborizo ali com a pasta saborizante. Já tá aqui em cima a panela, a gente vai colocar a receita aqui, tá? Eu não uso um leite condensado inteiro. Pro bolo de 15 centímetros, eu uso um leite condensado e 2 cremes de leite. Aí eu peguei esse aqui já pra poder fazer o nosso outro. Aqui, como vocês já sabem, gente, sempre que eu vou fazer recheio que ele vai ser saborizado, eu sempre faço primeiro a base, porque é muito mais fácil, né? Então, seja se você vai ali saborizar com uma redução de fruta, emulsão nem tanto, porque as emulsões eu acabo utilizando mais nas massas dos bolos, que eu acho que fica melhor, mais saborosa, mas redução de fruta, pasta saborizante principalmente, todos os recheios que eu tenho que são saborizados dessa maneira, é sempre base branca primeiro e depois você pega pra saborizar, mais pela questão da praticidade mesmo. Ó, gente, nesse caso aqui, o nosso recheio, ele já ficou pronto, né? Então, já tô tirando ele aqui da panela mexedora. Quando eu vou utilizar algumas pastas saborizantes, ou qualquer outra coisa pra poder saborizar, eu sempre gosto de deixar esse recheio um pouquinho mais firme do que geralmente eu deixaria, tá? Porque dessa maneira, você garante que na hora de você mexer nesse brigadeiro, na hora de você manusear, você saborizar, você não vai perder o ponto dele, tá? Então, sempre que você for utilizar, seja pasta saborizante, seja redução, sempre deixe esse brigadeiro um pontinho a mais apenas, para que você consiga saborizar sem medo, né? Você consiga saborizar sem a preocupação desse brigadeiro ele perder o ponto, tá bom? Então, aqui eu vou utilizar uma pasta de frutas do Bosque da Mago. A minha tava já um pouquinho, quase no final do final, na verdade tava na metade, né? E aqui, como eu gosto de fazer, eu coloco uma quantidade que eu já estou acostumada no olhômetro, tá? Se você não tá acostumado no olhômetro, dá uma olhadinha nas instruções de uso da validade, pra você acrescentar a quantidade da validade não, gente, espera aí que eu embacei tudo na hora de falar. Se você não tá acostumado na saborização já, de saborizar os seus brigadeiros, nas embalagens, gente, vem a recomendação de uso, tá? Então dá uma lida pra você conseguir ali a perfeição, digamos assim, na hora de você saborizar. Essa pasta, ela tem alguns pedacinhos, então caíram alguns pedacinhos ali de mirtilo bem bacana também. E eu sempre faço assim, coloco um pouquinho, dou uma mexidinha e aí eu sempre vou experimentando. Nesse caso não tem como, eu sempre provo um pouquinho do brigadeiro pra saber se a pasta ela está presente ali, né? Porque eu acho que não tem nada pior do que você encomendar, por exemplo, um brigadeiro de frutas vermelhas, um brigadeiro de frutas do bosque, de limão siciliano, seja o que for,
e você não sentiu o gosto desse recheio que você encomendou, né? Então, quando é saborizado, eu sempre provo, pra garantir que ele vai tá bom, né? Que ele vai tá gostoso. E aí, depois desse brigadeiro saborizado, ainda na panela mexedora, eu já venho colocando o nosso segundo recheio, que seria um recheio de prestígio. O meu bolo de prestígio aqui do ateliê, o que eu faço é massa de chocolate com recheio de brigadeiro de coco, tá? Tem gente que mistura o chocolate com o coco e o brigadeiro. Enfim, aqui eu faço dessa maneira e eu deixo explicado isso no meu cardápio pro meu cliente na hora dele encomendar, tá? Deixo bem do ladinho assim, massa de chocolate, tá bom? Então aqui foi a mesma quantidade, 1 leite condensado e 2 creme de leite, porque o tamanho também era o de 15 centímetros. E aqui eu também coloco só um tiquinzinho, bem pouquinho mesmo de emulsão de coco, pra trazer um sabor ali de coco, né, de cocada ainda maior. Venho aqui com o meu coco flocado também, pra ele deixar bem presente esse nosso brigadeiro. E já coloco na panela mexedora pra poder mexer. Esse brigadeiro, gente, vocês têm que ficar bem de olho, tá? Porque se você pisca, ele passa do ponto. Ele é um tipo de brigadeiro que pega o ponto muito rápido por causa do coco. Gente, ó, o de prestígio tá aqui, né, que é o de coco que vocês viram colocando. Esse aqui é o que a gente vai utilizar na gravação, então já tá prontinho também. Como ele era menorzinho, ele assou mais rápido. Aqui eu já tenho o de frutas vermelhas, que agora que ele tá um pouquinho mais frio, eu vou cobrir ele pra não deixar ele aberto. E falta sair as duas massas. As duas massas saindo eu consigo pegar pra prensar os bolos. Então, gente, enquanto tá a panela mexendo e a massa ainda tá assando, eu vou aproveitar pra colocar o arroz no fogo rapidinho. Agora são 11h47. Eu vou aproveitar pra já ir tentando adiantar um pouquinho da questão do almoço enquanto tá fazendo aqui, porque enquanto isso eu não consigo fazer nada, né? Tô esperando a massa, tô esperando o recheio, já lavei a louça, tá tudo certinho aqui no ateliê. Então eu vou aproveitar rapidinho pra já adiantar o almoço enquanto tá mexendo aqui. E aí eu sempre venho, né, ficar de olho aqui na panela e no bolo também pra conseguir tirar eles. Então é isso. Agora eu vou virar a skin dona de casa, que eu vou adiantar o almoço aqui com vocês. Gente, de almoço eu vou fazer carne moída com arroz e feijão. Feijão já tem pronto, tá? Eu tomei água com a boca desse tamanho, ainda consigo babar toda a água, vazou toda na minha blusa. Mas enfim, eu vou primeiro adiantar a carne moída aqui bem rapidinho e aí depois eu faço o arroz junto com vocês, tá? Enfim, vamos lá. Entramos agora oficialmente na Letícia versão dona de casa, fazendo almoço aqui com vocês. Gente, esse tipo de vídeo vai acabar sendo mais recorrente aqui no canal, né? Já que eu estou próxima do meu casamento. E aqui na casa da minha mãe acaba que a minha mãe sempre acaba organizando o nosso almoço e tudo mais. Então eu quase dou um cozinho aqui em casa. Mas é claro que sempre que precisa, né? Estou aqui às ordens para poder fazer o nosso almoço, como era o caso de hoje. Aqui eu tava com essa carne moída e eu tava separando ali 2 hambúrgueres de 130 gramas pra depois a gente conseguir jantar, eu e o Pedro, né? Porque aí tá dentro da nossa dieta, tudo certinho. E o restante da carne eu ia fazer agora pro almoço, uma carninha moída mesmo. Então já comecei aqui a cortar a minha cebola. Gente, eu não sou muito de cozinhar comidas salgadas, né? Igual eu falei pra vocês, acaba que minha mãe fica nessa tarefa de fazer o nosso almoço. Então, é bem difícil eu acabar cozinhando, só que vão ser vídeos mais recorrentes, né? Eu vou casar daqui a alguns meses, eu vou gravar a minha rotina pra vocês. A minha rotina, gente, vai mudar, tá bom? Vai mudar bastante. Pra vocês que têm dúvida, o ateliê vai continuar aqui na casa da minha mãe, tá? Então, por isso que eu falo que a minha rotina, ela vai mudar. Porque eu já não vou estar mais morando no mesmo ambiente onde eu moro. Ou, eu não vou estar mais trabalhando no mesmo ambiente onde eu moro. Que acaba facilitando, entendeu? Hoje acaba sendo tudo muito fácil. Por quê? Porque o ateliê é aqui dentro da minha casa. Eu moro no mesmo lugar onde eu trabalho, né? E agora as coisas vão começar a mudar um pouquinho, gente. Nós vamos casar, eu não vou continuar aqui na minha mãe, o ateliê vai, então vai ser uma rotina totalmente diferente. Confesso pra vocês que eu tô bem curiosa pra saber como que vai ser. Eu ainda não sei e não tenho nem como adivinhar como que vai ser isso, só realmente na prática, né? E vocês vão acompanhar essa mudança toda aí junto comigo também. Vai ser uma caixinha de surpresas, tanto pra mim quanto pra vocês. Porque, pra ser sincera, gente, vai ser um desafio. Pausa no almoço, bora ver o nosso bolo. Gente, é incrível, porque por mais que a gente tenha acabado... Nossa senhora, que fantasma que é esse? Deixa eu desligar uma. Por mais que eu tenha acabado de ver o recheio de coco, ele engrossa muito rápido. Então eu tô assim com a anteninha ligada, sabe? Tipo, não posso esquecer daqui pro recheio não passar do ponto. Ó, olha como que ele já tá.
Olha como ele já engrossou, gente. É super rápido. Não dá pra piscar, é piscar e esse recheio passar do ponto. Eu vou desligar e já vou ver as nossas massas também. Nossas massinhas também aqui já saíram, as duas. Então, ó, a nossa de baunilha tá tudo certinho. A de chocolate também tudo certinho. Agora deixar elas esfriarem um pouquinho. Vou desligar aqui o nosso recheio de coco e passar ele pro potinho pra deixar esfriando. Pronto, gente, aqui no ateliê tudo certo. Eu já desliguei os fogos. Agora é só deixar tudo esfriar aqui e eu vou voltar lá pro nosso almoço rapidinho, pra colocar pelo menos no fogo, que aí é o tempo que aqui esfria, né, as coisas esfriam pra gente conseguir prensar o bolo. Voltando aqui pra nossa comidinha, vocês viram aí que eu cortei a cebola. E depois já tava aqui dando uma triturada no nosso alho. E, gente, eu queria muito ter conseguido terminar todo o bolo antes de fazer comida, porque eu não gosto dessa mistura de cozinhar comida salgada e fazer bolo. Fico com medo de ficar com cheiro na mão e tudo mais. Mas realmente não deu tempo, as coisas não ficaram prontas a tempo, então eu tive que dar uma pausa, né? E vir fazendo almoço também, mas tomei claramente todos os cuidados pra não ficar com cheiro de alho na minha mão, que era o meu maior pavor na hora dos bolos ali. Então, graças a Deus, não ficou. Eu terminava de usar o alho, eu já lavava a minha mão. E aí, nesse meio tempo, eu vim fazendo o meu arroz e a carne, tá? Aqui eu coloco primeiro pra dourar a cebola, porque o fator de cocção, né, o cozimento da cebola, ela demora um pouco mais do que o alho. O alho é muito rápido. Então, se a gente colocar o alho primeiro, ele vai queimar e a cebola, ela não vai dourar. Então, eu sempre entro primeiro aqui com a cebola, eu deixo ela um pouquinho transparente, já um pouquinho douradinha, e depois eu já acrescento o alho pra também dar uma refogada. E eu não sei vocês, tá? Mas eu amo comida com bastante alho. Se é pra colocar só um cheirinhozinho de alho, gente, eu prefiro nem colocar, vai só com cebola mesmo, entendeu? Então aqui eu dei uma refogadinha bem de leve no alho, já vim colocando a carne moída. Essa que eu tô utilizando é patinho, então ela tava bem magrinha, uma delícia. Super se encaixa ali, a principal da nossa dieta, minha e do Pedro. Que estamos ainda na luta da dieta até o casamento. E depois eu vim dando uma temperada, então coloquei noz moscada, coloquei também ervas finas, pimenta branca, porque eu não tinha pimenta do reino preta normal, e um pouquinho de sal também. E depois, se necessário, eu venho ajustando ainda mais esses temperos no decorrer do cozimento. Ô, gente, tem coisa que a gente aprende só com a mãe da gente, né? Minha mãe e minha avó. Sempre que eu vou fazer carne moída, eu lembro da minha mãe, porque ela coloca um pouquinho de vinagre pra ajudar a soltar um pouquinho mais a carne, sabe? Então eu jogo aqui por cima, ó. Aí ajuda a carne a ficar bem soltinha. Esse que eu coloquei foi vinagre de maçã, mas qualquer um que você tiver aí, eu imagino que dê o mesmo resultado. Pelo menos aqui na minha casa, minha mãe fazendo dá o resultado. E tem coisa que a gente aprende com a nossa mãe, que a gente leva pra nossa casa, né? Pra nossa vida. Então, o vinagre de maçã, o vinagre em si, no geral, na carne, é uma das coisas que com certeza eu vou levar pra minha vida, na minha casa, que eu aprendi com a minha mãe. Ó, a carne vai começar a refogar agora. Eu já vou mudar ela de fogo pra gente começar a fazer o arroz, né? A gente não vai almoçar agora, provavelmente, porque tá bem cedo. A gente geralmente almoça um pouquinho mais tarde, mas já deixa pronto, né? Depois é só a gente esquentar pra não sair tão tarde assim, que a gente tem compromisso. Vou começar a fazer aqui, então, o arroz, gente. Essa panela da minha mãe é tão antiguinha, tá tão velhinha, surrada, que ela tá com a manchinha assim. Minha mãe tá querendo comprar outra, mas ela é muito boa essa daqui. Bem que falam que panela velha é que faz comida boa, né? E o que eu mais gosto dessa panela é aquela que tira o cabo, né? Então você só acrescenta o cabo dela aqui e é o mesmo cabo pra todas as panelas. Eu acho bem prático. Agora eu vou fazer o nosso arroz, tá? O nosso arrozito. Já coloquei a carne enquanto ela tava fazendo e o arroz tava dourando a nossa cebola. Eu vim pesar aqui, gente, o arroz. E eu tenho uma raiva quando acaba o arroz do pote, porque eu sou obrigada a encher, né? Obviamente. São coisas que a gente não tem muita escolha, então precisa encher. Mas, ai, que raiva que dá. Enfim, eu enchi ali, separei o nosso arroz, tava aqui dourando um pouquinho da cebola. Depois eu entrei com alho, né? Acabei não mostrando pra vocês, mas também já tinha alho aqui na cebola. Entrei com o nosso arroz, e aí que entra a polêmica. Vocês são do tipo que vocês lavam o arroz ou que vocês não lavam o arroz, gente? Por aqui eu não lavo, tá? Sempre fui acostumada a fazer o meu arroz sem lavar, até mesmo devido ao amido dele, né? Aprendi com a minha vida, assim, com a minha avó, com a minha mãe, aprendi na faculdade, assim, que a gente não se lava arroz, então eu sigo isso pra minha vida.
eu não lavo arroz, mas eu sei que tem muita gente que lava. Você é do time que lava ou que não lava o arroz? Aqui eu só deixo ele dar uma refogadinha mesmo, coloco o salzinho e depois eu já venho com a água, tá? Depois que eu coloco a água no arroz, eu só dou uma mexidinha pra ele soltar um pouquinho, ele desgrudar e já era. Eu não mexo mais nesse arroz, senão ele vai soltar amido e esse arroz ele vai ficar empapado. Então eu deixo ele cozinhar ali no tempo dele. E comida salgada, gente, é um trem complicado, né? Porque eu sei que cada pessoa tem um jeito de fazer, não tem certo ou não tem errado, tem a forma que cada um se adapta à sua realidade, à sua rotina, e é isso. Gente, o almocinho está pronto, ó, nosso arroz quentinho, com bastante alho, do jeito que eu gosto. E a carne, nossa, o cheiro disso aqui tá sensacional. E a carnezinha aqui, ó, eu não queria ela vermelhinha, eu gosto dela assim. Eu vou passar um paninho aqui por cima, porque eu morro de medo de mosca. Por mais que eu deixe tampado, eu morro de medo de mosca. Amigas, são... Que horas são? Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. 2h14, já terminamos de almoçar agora. Eu esquentei o feijãozinho, mas não mostrei pra vocês. Vou tirar a mesa agora, o Pedro vai lavar a louça. E aí eu vou lá pro ateliê pra gente conseguir finalizar os nossos bolos de hoje, tá? O rapaz do adestrador da baunilha já veio aqui também e já foi embora. Pausa então na skin de dona de casa, porque agora já tava com a missão de senhor Pedro Henrique lavar a nossa louça. Enquanto ele tava cuidando da limpeza da cozinha, eu vim terminar de trabalhar, gente. Vim pegar pra prensar esses bolos, né? Então as massas, elas já estavam descansadas um pouquinho, já estavam frias também. Aqui eu tenho o costume de cortar elas com a faca de pão. Foi a melhor forma que eu me adaptei, mas hoje já existem os niveladores também, que se você tem dificuldade com a faca de pão, eu recomendo pra vocês os niveladores, né, para facilitar ali dela sair bem retinha, mas eu já prefiro muito mais a faca, acho muito mais prática, muito mais rápida e sai ali bem certinho a nivelação das massas, tá? Cortei aqui então, ai, deu até um soluço na hora de eu falar. Cortei aqui então a massa de baunilha, eu venho com esses saquinhos de congelamento. E aí eu abro ali 2 saquinhos e venho forrando a minha própria forma, pra gente conseguir fazer a montagem desse bolo diretamente ali na forma, tá? Então coloco a nossa primeira camada de massa, umedeço aqui com uma caldinha de leite condensado com água, venho colocando a primeira camada de recheio, que seria o nosso brigadeiro de frutas do bosque, né? Eu umedeço um pouquinho com a própria caldinha de leite condensado com água, para facilitar na hora da gente espalhar esse recheio, para ele não grudar na colher, tá? Então, uma dica para vocês, molha um pouquinho a colher e você vem espalhando com mais facilidade. Aqui, então, eu venho repetindo o processo, né? Coloquei a segunda camada de massa, umedeci com a caldinha de leite condensado com água, venho também aqui acrescentando a segunda camada de recheio, né, que no caso são 3 camadas de recheio, 2 camadas de recheio e 3 camadas de massa. Gente, eu perdi uma parte desse vídeo, então eu não lembro se eu já falei disso pra vocês, mas na narração anterior, que eu acho que não foi nesse vídeo, eu tinha comentado que eu faço a venda dos meus bolos por tamanho de forma e não por quilo, e eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como eu faço esse processo, tá? Deem uma olhadinha nos vídeos anteriores que vocês vão encontrar. E assim, eu não alterei ainda o meu cardápio para os valores atuais de 2025. Então, assim que eu fizer a alteração, eu trago para vocês conseguirem acompanhar certinho como tá a evolução de sabores, de valores, se eu alterei alguma coisa ou não, e também de servir de inspiração, porque eu sei que ajuda bastante. Bolo prensado, então eu já venho fazendo o nosso segundo bolo, que era com massa de chocolate, né, a massa chiffon que nós fizemos. E a massa chiffon, ela já tende, gente, a esfarelar um pouco mais do que a pão de ló. Então vocês conseguem ver nitidamente no vídeo que quando eu cortei a pão de ló, ela não esfarelou tanto quanto a chiffon. É uma característica já da própria massa, tá? Ela ter um pouco mais de esfarelar um pouco mais e ser um pouco mais frágil na hora da gente cortar. Aqui eu repito o mesmo processo, então eu coloco o saquinho de congelamento, os 2 bolos tinham o mesmo tamanho, então 2 saquinhos são o suficiente. Umedeço com a caldinha também de leite condensado com água, e aqui eu venho acrescentando o nosso recheio de coco. O recheio de coco, ele é muito traiçoeiro, tá? Ele pode estar um pouquinho mais mole, um pouquinho mais líquido dentro da panela, mas depois ele acaba encorpando e acaba engrossando. Então apenas tomem cuidado para que esse bolo, né, esse recheio, ele acabe não engrossando mais do que ele devia, né? E ele acaba passando do ponto, se tornando até mesmo ali como se fosse uma cocada de corte, tá? Porque é muito fácil disso acontecer, gente, principalmente com esse recheio.
Então aqui eu só repito o mesmo processo do bolo inicial, né? Segunda camadinha aí de massa, segunda e última camadinha de recheio. Nesse caso eu nem preciso umedecer um pouquinho a colher, porque ele tava mais fácil ali da gente conseguir malear, né? Mexer nele, tava mais maleável. Venho também aqui distribuindo bem nas beiradinhas para deixar tudo bem prensado. E para finalizar, a terceira e última camada de massa, que aí eu umedeço tanto dentro da massa, né, como o outro bolo eu também fiz isso, como na parte de cima. Aí eu puxo bem e levo pra geladeira pra conseguir decorar os 2 bolos no dia seguinte. Bom, gente, eu prensei os 2 bolos e aí eu também já lavei a louça. Ai, tá escuro, né, pra vocês, deixa eu iluminar. Ai, já lavei a louça, tudo certinho, ó. Bem bonitinho aqui a pia, graças a Deus. Já limpei ali atrás também. Então agora a gente vai finalizar esse vlog de domingo de produção, né? Agora são 2h53. Então eu vou finalizar aqui com vocês, porque agora eu vou curtir a vida de boas, né? Assistir um filminho e tudo mais. Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim, seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue também lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco mais aí da rotina de domingo, né? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.